Vamos ver. Portanto, foi da SIC Notícias, esta entrevista da Inês Sousa Real do PAN. Vamos ver. Espera, não era isto. Desculpem, my bad. Fiz merda. O que é que eu estou a fazer? Agora é que está. É agora convidada desta edição da noite, Inês Sousa Real, líder. Sim, mas nós vamos dar aqui, eu já vos disse aqui que vamos dar aqui espaço a todos os partidos com assento parlamentar. Não vamos daqui fazer discriminações. Portanto, vamos ver o que tem a dizer a Inês Sousa Real. Boa noite, seja bem-vindo. E começamos já por aqui, por este recuo na intenção de aumentar o IUC. O que é que representa para o PAN? Antes de mais, muito boa noite a todas e todos os que nos acompanham também lá. Não sei, mestre, até ver o programa não sei. Para o PAN, esta é uma medida que peca por tardia, por um lado, mas que acaba por ter um fundo eleitoralista, porque o PS veio muito tarde dar aqui a mão àquilo que era uma medida que, sobre uma pretensa preocupação ambiental, procurava onerar quem, neste caso, os mais desfavorecidos, ao invés de tocar, por exemplo, nas isenções sobre os produtos petrolíferos e as borlas fiscais que continua a dar neste Orçamento de Estado às grandes poluidoras. Se olharmos para o Orçamento de Estado, verificamos que são mais de 300 milhões de euros que vão para estas empresas, o que representa um aumento de 25%, e estes 300 milhões de euros, por exemplo, davam para que Fernando Medina pagasse e tivesse passes grátis para todos os jovens, como o PAN tem vindo a reivindicar. E não deixa de ser curioso que, ao mesmo tempo que o Governo deixa cair o IUC, uma medida que dizia ser uma preocupação ambiental, não venha, em contrapartida, anunciar que está disponível para aprovar. Sam, estás aí, bro. Consegues mandar aí um time-outzinho ao Ariosa, man, por essa afirmação ridícula que ele acabou de fazer, por favor? E para se aproximar de forças políticas como o PAN, em propostas como a que fizemos, para que precisamente haja uma gratuitidade dos passes, não apenas para os jovens que estudam, mas para que seja alargado, por exemplo, até aos jovens para 25 anos. Relativamente a esta crítica ao PS por ser uma medida eleitoralista, o PS tem estado ao longo do dia a dizer não que parece, essa é a crítica mais fácil e que é pouco criativa. Não parece que esteja. Não é uma questão de criatividade, é uma factualidade, porque efetivamente nós não podemos olhar para as medidas ambientais e esquecermos da dimensão social. E nós temos um território em que não existe uma rede de transportes públicos, seja da ferrovia... Olha, fico satisfeito que essa seja a posição do PAN, muito sinceramente, porque é lógico que tem que haver preocupação ambiental, mas também não se podem descartar as pessoas. Portanto, até acho importante que eles olhem para a perspectiva social. E esta questão dos passos para os jovens não é de maneira nenhuma algo que seja, na minha perspectiva, algo que não faça falta. Por acaso faz. A questão é que, lá está, tem que se reforçar a rede de transportes primeiro. Seja ao nível urbano, preparada para que as pessoas possam prescindir, infelizmente, da viatura individual. E certo. Quem tem este tipo de automóveis são as pessoas mais desfavorecidas, que precisam se deslocar de casa de trabalho. E temos ainda o paradoxo de ter zonas de emissões reduzidas ao lado dos grandes navios de cruzeiro que continuam a poluir sem terem qualquer tipo de taxa. E o facto de... Por acaso, vou-vos já dizer, não estava à espera de ver uma posição tão sensata da Inês Sousa Real nesta situação. Ela por nada até costuma ser, mas nesta situação em relação às questões ambientais, não estava nada à espera de ver que ela continua a valorizar e a continuar a perceber que é impossível. Isto, no fundo, eu não percebo porque é que atacaram tanto a iniciativa liberal quando o João Coutinho de Figueiredo falou sobre isto, porque ele disse exatamente isto, que é impossível resolver as questões ambientais do dia para a noite sem pensar na quantidade de pessoas que continuam a precisar de utilizar um carro mais antigo porque simplesmente não tem forma de comprar um novo, ou um mais recente que polui menos. Isso é exatamente aquilo que a iniciativa liberal quis dizer. E é isto que a Inês Sousa Real está a dizer neste momento e que faz todo o sentido. Cair esta medida, considera que o Orçamento do Estado fica melhor ou tem ainda mais expectativas em relação a este documento? Este documento ainda tem um caminho a fazer, porque não só nós precisamos de reduzir a carga fiscal para as famílias, revendo os escalões do IRS à taxa da inflação, como não nos podemos esquecer que temos aqui uma crise da habitação que está a atingir as famílias e do aumento de custo de vida, em que o Governo tem que ter mais ambição e não pode ficar-se, de facto, por uma visão muito curta. Sim, Cis, eu não sei se isso é bem assim, meu. Eu não percebi. Se essa foi a conclusão que tu retiraste daí, não foi essa a conclusão que eu retirei do discurso que eu ouvi. Eu não sei quem é que tu ouviste falar sobre isso, mas eu nunca os vi negar uma emergência climática. Aquilo que eles dizem é que simplesmente não se pode resolver uma emergência climática com medidas que
que não espelham as necessidades do cidadão. É mais do que óbvio isso. Isso é muito bonito. É muito bonito. Então manda-me esses debates, bro. Queres-me mandar isso para eu ver? Essas posições que tu dizes que são óbvias? É que eu não vi assim, nada assim tão óbvio. No passado, sim, estamos a falar das últimas legislativas. Eu vi esse discurso. Aquilo que muita gente disse que era negacionista dos problemas ambientais. Eu vi o discurso do João Coutinho Figueiredo, em particular, em que o acusaram de fazer isso, e eu não me pareceu que ele quisesse dizer que não há emergência nenhuma. Aquilo que ele disse é que não se pode resolver como se fosse uma catástrofe ambiental, quando não é uma catástrofe ambiental imediata. É um facto, não é? Pá, não é imediato. Não se pode descartar completamente as necessidades das pessoas hoje em dia para resolver essa situação. Mas isso parece-me mais do que sensato. Vocês querem o quê? Cobrar às pessoas pobres ainda mais? Porque poluem? Isso é certo. Se não se pode fazer isso assim, meu. E o Como é PAN lógico. mantém a abstenção a este documento? Neste momento, o PAN apresentou um conjunto de medidas de alteração ao Orçamento de Estado. Apresentámos mais de 150 medidas a este Orçamento de Estado de alteração. A habitação para nós é uma questão também central. Nós não podemos continuar a ser um país onde nos últimos 4 anos tivemos um aumento de 78% de pessoas que estão neste momento a viver sem teto nas ruas. Só no último ano este número aumentou mais de 29%. E quando olhamos para as medidas do Governo, do pacote Mais Habitação, e o Governo tem vindo a insistir na narrativa... Sim, mas sim, estás a ver? Isso no fundo é tu estares a imputar uma cena a um partido que tu nem tens a certeza se é a posição deles ou não. Percebes? É isso, ou seja, categorizar... Porque eu vejo muita malta a fazer isso e depois nem sequer se dão ao trabalho de interpretar aquilo que é dito. Pá, porque se eles realmente dissessem isto, se eles realmente dissessem, pá, malta, não há emergência nenhuma, caguem lá para isso. E se tu visse a Iniciativa Liberal constantemente a apresentar estudos negacionistas das alterações climáticas, eu aí era o primeiro gajo a dizer-te, mano, isto é chalupice, é estupidez. Era o primeiro gajo. Estou-me a cagar. Estás a ver? Mas Clumsy, eu acredito e subscrevo 100% nisso que tu acabaste de dizer. Que a crise social portuguesa neste momento é mais importante que a crise climática no futuro. E é verdade. Se tu não resolves a crise social, também não resolves a crise ambiental. E foi precisamente isso que o João Coutinho de Figueiredo disse. Que é muito mais fácil tu... os jetpacks estão de volta, lindo. É muito mais fácil tu implementares essas medidas contra as alterações climáticas em países em que tens um PIB per capita muito superior ao de português do que cá. Porque cá achas que os pobres querem saber disso, meu? Estão-se a cagar para essa merda. Os pobres têm... Achas que se tu disseres é pá, daqui a 120 anos o planeta vai com caraças. Tá? Uma pessoa que não tem nada para comer, achas que eles estão importados com isso? Estão-se a cagar. Portanto, é muito mais fácil tu resolveres os problemas sociais do país primeiro e depois te preocupares com as alterações ambientais. Não quer dizer que tenha que ser... Atenção, não quer dizer que tenha que ser ou resolves um ou resolves outro. Podes ir fazendo algumas coisas... ir fazendo outras, é certo. Agora, não é drástico. Não é tipo, olha, de repente a malta que tem carros poluentes pagam 10 mil euros de IUC. Mano, que é isto? É estupidez. Eu acho que isto é, atenção, eu estou só a analisar isto de uma perspectiva puramente social, tipo, uma perspectiva... O polígrafo... Mas leste o que lá está escrito, Gui? Manda-me essa notícia, por favor, do polígrafo, para eu ver o que lá está escrito. De que está a investir no parque público, mas estamos a falar de medidas de médio e longo prazo. Os portugueses precisam de respostas no imediato. Mas tal como está, este documento vai manter... Mas é necessário na mesma haver um partido urbano? Em função das 150 propostas que apresentou, se nenhuma delas for aceita, vai votar contra. Tal como está, verdadeiro mas... disponível para acompanhar o governo. Espera lá. Nós precisamos de garantias de que, por Onde exemplo, é que agora foi parar medidas isto? como a suspensão... Espera lá, desculpem lá, vamos voltar um bocadinho atrás, que é para não estarmos aqui. Verdadeiro mas... O deputado Bernardo Blanco, da Iniciativa Liberal, elogiou o Ministro do Ambiente e da Ação Climática, Eduardo Cordeiro, pela posição que assumiu depois de ser atacado com ovos e tinta verde, certo? Contra as alterações climáticas, mas nos comentários ao Twitter há quem alegue que o Ministro não merece um elogio vindo de quem nega a existência de uma emergência climática. Ok. João Coutinho de Figueiredo, as líderes liberais, num debate das legislativas. Eu vi este debate, portanto vamos ver o que é que eles dizem. Ok, não merece ter de aturar, ok, isto foi um coisa, ok...
destaca para o comentador Daniel Oliveira a sublinhar que o ministro não merece um elogio. Ok, pronto. Daniel Oliveira, claramente. Daniel Oliveira, sim. Tem sentido remeter por um clipe de vídeo. Ok, certo. Preferidos por João Coutinho de Figueiredo. Ok, que negou a emergência climática. Uma emergência climática. Ok. Segundo o dicionário Oxford, que escolheu emergência climática como a palavra do ano de 2019, esta pode definir-se como uma situação em que é necessária uma ação urgente para reduzir ou travar as alterações climáticas e evitar danos ambientais potencialmente irreversíveis. Posto isto em debate para as eleições legislativas... Porra, isto é difícil. Eleições legislativo, porra, 2022, transmitido pela SIC Notícias a 7 de janeiro deste ano, Coutinho de Figueiredo foi questionado sobre se a emergência climática não merece que se sacrifique a economia. Ok, foi exatamente isto que lhe perguntaram, eu lembro-me disto. Primeira coisa, só a adoção da palavra emergência climática já faz parte de uma agenda. Parece que estamos perante algo que é preciso tratar como uma urgência, tal que todos os custos são justificados. Não são. Eu concordo. Concordo. É verdade. É verdade isto que ele está a dizer. Ou seja, aquilo que ele quer dizer é justamente aquilo que estamos a falar. Epá, é preciso tratar como urgência, mas atenção à segunda parte da frase. É preciso tratar, parece que estamos perante algo que é preciso tratar como uma urgência tal, atenção que isto está sublinhado a negrito antes, mas isto lê-se assim, como uma urgência tal quer dizer tamanha, com uma tamanha emergência, que justifique todos os custos. E não justifica todos os custos. Não justifica. Não justifica lixar os pobres para resolver esta merda. Não justifica. É justamente isto que ele quis dizer. E que toda a gente tirou fora de contexto. Não são todos os custos justificados. Claro que não são, malta. Por amor de Deus. E prosseguiu a intervenção. A iniciativa liberal não é negacionista. Há um problema de alterações climáticas. É um problema sério. Mas as resoluções, nomeadamente aquelas que tendem a ser mais radicais, têm um custo económico brutal. E eu próprio, à la longue, produtor de problemas ambientais. É verdade, está certo. Está completamente certo isto que ele disse. Completamente certo. As pessoas tiraram só a frase de é preciso negar que há uma urgência. Pronto, acabou. Tudo o que ele disse a seguir não interessa. É verdade. Isto que ele disse neste debate tem toda a razão. É isto mesmo. Concluindo, Coutinho de Figueiredo recusou a ideia de emergência climática no sentido de algo que é preciso tratar como urgência tal que todos os custos são justificados. Mas apesar disso, reconheceu que existe um problema sério de alterações climáticas que não deve ser desconsiderado. Completamente correto. Está tudo certo. Para mim eu tenho esta posição. É isto São mesmo. das 150... Eu acho importante, acho que existe urgência em resolver esses problemas, mas não justifica lixar a vida de toda a gente para os resolver. Principalmente quando, e bem, disse João Coutinho de Figueiredo, a maior parte das vezes resolver esses problemas implica, no longo prazo, mais problemas ambientais. Que é verdade. Quanto mais pobreza, está mais do que provado por vários estudos que quanto mais pobreza existe, mais impacto ambiental tem nesses países. É um facto. As pessoas pobres não querem saber da crise ambiental. Produzem lixo, amealham lixo porque não têm condições para viver e por isso justamente não vão fazer separação de lixo, não vão fazer nada. É só pesquisar, olha, escrevam no Google. É só pesquisar. Eu não tenho que me dar ao trabalho de fazer isso. Querem saber? Vão pesquisar. Pessoal, o problema climático não é algo que se resolva no estalar de dedos. Claro que não, meu. É absurdo essa mentalidade. É ridículo. Se nenhuma delas for aceita, vai votar contra. Tal como está, o PAN não está disponível para acompanhar o governo. Nós precisamos de garantias. Pá, tenham o Google ao lado e vão escrevendo. Não é difícil. A suspensão da execução da penhora da casa de morada de família. É importante, fiquei satisfeito. Obrigado, Aparece Vargas. no Tóquio hoje, beijo. Tá bem, bro. Eu não sei se vai dar, mas obrigado, pá, pelo convite na mesma, Vargas. És lindo, man. Thanks. De qualquer das formas, fiquei satisfeito com esta posição da Inês Sousa Real. Acho Para que, importante. tal como na pandemia, nenhuma família seja despejada. E veja bem, esta medida não tem qualquer custo para o Estado. Basta o Governo negociar com a banca e garantir que as famílias não são despejadas e que não temos até crédito mal parado e não temos uma onda de entrega de casas à banca. Ou para combater o aumento do custo de vida com a redução do IVA da alimentação dos animais de companhia, porque não nos podemos esquecer que as famílias têm não só um custo com este aumento e que são taxadas a 23%. Portanto, e isto estamos a falar de quem paga a alimentação são as famílias. É uma medida de justiça social. Certo. Inês Sousa Real, outra das notícias deste dia, António Costa assume, a partir de hoje, as funções de João Galamba. Era natural que assim fosse?
Bom, não nos faria qualquer sentido que um governo missionário, uma pasta tão sensível como esta e que claramente tem que ser revisitada, houvesse aqui a nomeação de um novo ministro. Portanto, António Costa... Por exemplo, a maior parte da malta que vê estas intervenções do PAN, eu acho que o PAN é um partido importante de existir, justamente por causa deste tipo de propostas. Pá, redução do IVA na alimentação dos animais de companhia. Não é importante, caramba. Se vocês têm animais, vocês sabem quanto é que gastam em comida para eles, meu. Porra, é um balúrdio. Eu sempre quero comprar comida para os meus gatos, é um balúrdio. Isto é uma medida importante. Certo? Isto até acaba por defender um pouco o consumidor, de certa forma. Pá! E a malta acha, isto é só sobre o clima. E desvalorizam, não se preocupam em ler. Não só ao assumir, em nosso entender, seria o único caminho, mas o... Já viste porquê, Gui? Quando te retirares o porquê daí, diz-me, porque eu só essa afirmação não te vou... Pá, não sei o porquê que eles votaram contra. Portanto, quando perceberes porque é que votaram contra, diz-me, se faz favor. O PAN quer que vá mais longe, porque nós não nos podemos esquecer que esta operação influencer tem por trás de si não só um pacote legislativo que tem que ser revogado. O Simplex Ambiental é uma autêntica ordem e licença para destruir todos os valores naturais. Nós, quando olhamos... Isso era uma ótima medida, para o data center que foi instalado em Sines, ou que pretendem instalar em Sines... Então, se puderes ler, leiam-me e digam, porque agora estou a ver isto, não vou estar a ler naturais. Isso. Houve uma opacidade neste processo, quando diz que terá de ir mais longe, terá de ir... É que estamos a falar do PAN, não sei porque é que a Iniciativa Liberal está a vir ao assunto. É que não fizemos mais nada senão desmistificar coisas sobre a IEL. Pá, falemos da IEL quando tivemos que falar da IEL. Aqui estamos a falar do PAN. Até onde? No entender do PAN, e já apresentámos, uma das propostas de alteração que apresentámos ao Orçamento de Estado é precisamente para suspender todos estes processos em curso relacionados com os projetos que estão a ser investigados, cuja operação judicial está a decorrer, e, por outro lado, revogar o Simplex Ambiental, o Simplex Urbanístico, e lançamos o repto ao Presidente da República que revogue o Simplex Industrial, que está neste momento pendente da homologação do Presidente da República. Inês, mas estes processos que estão em curso dizem respeito ao lítio e também ao hidrogênio. O PAN defende as questões ambientais. Significa isto que tem estado a falhar, temos estado a falhar no que diz respeito à proteção ambiental? O governo, as políticas do governo têm estado a falhar no que respeita à proteção ambiental, porque têm estado a investir erradamente o dinheiro dos portugueses. E ao suspender esses projetos, não coloca aqui em causa aquela que é a transição energética ou aquelas que são as metas que o país deveria cumprir no futuro? Pelo contrário, porque nós no data center estamos a falar de um investimento de 2,2 mil milhões de euros, que não sabemos, aliás, ficámos agora a saber quem são os seus beneficiários, mas que quando em 2021 o PAN apresentou uma iniciativa para que o Governo tivesse que dizer, por uma questão de transparência, quem eram os beneficiários, para que precisamente não tivéssemos o processo e crise política que temos hoje, o Governo não executou esta medida. Quando temos um vale para o hidrogénio só no valor de 83 milhões de euros para a mesma empresa, nada nos garante que este valor, que era essencial para o Serviço Nacional de Saúde, para a habitação, para os transportes públicos, para a educação, portanto, é dinheiro e cada cêntimo tem que ser utilizado tendo por base o bem comum. Nós não podemos ser os portugueses e as famílias a passarem tantas necessidades que neste momento têm um aumento de custo de vida que lhes está de facto a pesar. A fatura mensal não está a esticar e a chegar ao final do mês e não ter transparência naquela que é a governação do país. E porque fala em transparência, aproveito para questionar também sobre o caso relativo a Mário Centeno. A Comissão de Ética diz que Mário Centeno seguiu a conduta, que há também o risco, evidentemente, de beliscar a imagem, mas que cumpriu os deveres de conduta. Este parecer põe fim a qualquer tipo de questionamento sobre a independência do Governador do Banco de Portugal, na sua opinião? No entender do PAN, não. Ou seja, para pessoas não animais muda nada. Da natureza, não muda na medida em que nós tivemos... Por princípio, o PAN tem defendido sempre que não devem existir portas giratórias entre cargos políticos e cargos, neste caso, como o Governador do Banco de Portugal, certo, que têm a tutela e a superintendência depois sobre uma série de instituições e que neste momento deveria de estar mais preocupado com a... Marinha! Olá! Certo. É normal que a IEL tenha votado contra uma lei que manda reduzir sem existir qualquer plano de como o vão fazer. Obrigar a reduzir não resulta e vai tornar a vida da classe baixa média muito pior do que já é. Pronto.
Me tratar por senhor, tenho 21 anos. Epá, o que é que vocês estão para aí a dizer, meu? Jesus Christ, o chat do YouTube é um ranço. Olha, mano, com as tuas ideias, se Raquel não é de certeza, mano, que se os meus gatos comessem as tuas ideias, coitados, passavam fome todo o ano. Exemplo da subida da taxa de juros na vida dos portugueses, do que propriamente em vestir a camisola do Partido Socialista e candidatar-se a primeiro-ministro, neste caso, por um processo de dissolução do próprio governo. E, portanto, todo este processo de Mário Centeno, em nosso entender, é um processo que vem demonstrar que não há uma total independência. O PAN tem defendido que haja um período de nojo entre a saída de cargos governativos e executivos para este tipo de entidades, assim como temos também defendido que exista a regulamentação da lei do lobbying, ou seja, para que haja mais transparência, para que as pessoas saibam precisamente quem é que são as empresas que se sentam à mesa com os decisores políticos. E projetando agora as legislativas, é deputada única do PAN, pretende nas próximas eleições antecipadas conseguir recuperar o grupo parlamentar que perdeu nas eleições de 2022? Sem dúvida, esse é um dos grandes objetivos do PAN. Nós, perante esta crise política que o país tem atravessado, não nos podemos esquecer que tivemos uma pandemia, estamos a atravessar 2 guerras, temos a consciência que as pessoas estão a atravessar momentos muito difíceis nas suas vidas e que também temos uma crise climática que não desapareceu como pano de fundo. Mas o PAN apresenta-se como uma alternativa. Somos a única força política que une estes 3 pilares da defesa dos direitos humanos. E nessa alternativa, o objetivo é conseguir chegar aos 4 deputados, conseguir recuperar aqui, isso já seria uma vitória para si? Recuperar o grupo parlamentar, esperamos que mais do que 4 deputados, naqueles que têm sido os distritos onde o PAN efetivamente tem conseguido eleger, pelo menos na última, em 2019, mas... Epá, é assim, já vos disse que acho que faz falta no Parlamento, pelo menos, alguma expressão no PAN. Vamos, acima de tudo, continuar a merecer a confiança... Porque trazem propostas para cima da mesa que, se não estiverem lá, provavelmente são descartadas. ...dos portugueses, continuar a representar as causas que até aqui temos conseguido dar voz na Assembleia da República, até porque, mesmo com uma deputada única, eu não posso deixar de relembrar que o PAN tem sido o partido da oposição que mais iniciativas legislativas tem conseguido fazer aprovar, acabando com o fim, por exemplo, dos estágios profissionais não remunerados para os mais jovens, ou reduzindo a carga fiscal para a alimentação vegetal. Não é, olha, eu vou-vos dizer, nem é só sobre o clima. Eles até têm muitas medidas sociais que estão diretamente ligadas ao clima e à preservação da terra e aos animais, que eu acho que são importantes serem trazidas para cima da mesa. Mas lá está, como se calhar há essa lacuna nos outros partidos, há a falta dessa preocupação porque precisam de se preocupar com outro tipo de coisas, muito provavelmente é interessante haver um partido que tenha esse foco. Para a aquisição de painéis fotovoltaicos, a aquisição de bicicletas, a par de, por exemplo, outras medidas, como estamos neste momento... Pois não, eu acho que não sabe, Funky, mas olha, eu nem quis comentar isso porque, enfim... Tem curso para alargar os prazos de prescrição dos crimes de abuso sexual de menores, que é uma das matérias... Acho que bastava ir a um veterinário para perceber. Até ao final da legislatura, assim como temos um processo de revisão extraordinária em curso para garantir a revisão da Constituição e garantir que a tutela penal dos animais de companhia, de proteção dos animais de companhia, não cai. Haja assim vontade política para nos acompanharem. E o PAN pode ser aqui um desbloqueador para uma maioria, quer à esquerda, quer à direita? O PAN, como partido útil que já demonstrou ser e como um partido de centro progressista, efetivamente pode ser um partido que venha a ser, que é útil, sem dúvida um partido útil para a democracia, porque nós pomos em primeiro lugar sempre os interesses dos portugueses e das causas que representamos. Portanto, esta é uma porta, é uma hipótese que está em cima da mesa. Aquilo que temos traçado sempre como linha vermelha, nós não fazemos nem acordos, nem viabilizamos governos que tenham forças populistas antidemocráticas. A nossa coligação... Esta ao Chega, é a vossa linha vermelha. Deixámos sempre isso muito claro, ao contrário de outras forças políticas, que lamentamos que não tenham, apesar daquilo que já têm dito até aos dias de hoje, não foram suficientemente claros e o que têm dito tem tardado, tem pecado por tardio, mas o nosso grande compromisso e a nossa grande coligação é com as famílias, é com os portugueses, porque sabemos as dificuldades. Ela está só a responder à pergunta que lhe fizeram. Ela perguntaram-lhe se tinham motivações de se coligar com mais algum partido e eles disseram que a única linha vermelha que existe é com esse partido. Que estão a passar, está só a responder a uma pergunta. Neste momento de um sinal de esperança. Ela nem quis referir o nome do partido. Visão para o país que transforma a economia
numa economia verde, virada para a reforma florestal, para a criação de emprego, mas emprego que esteja assente numa sustentabilidade e numa justiça social e ambiental e numa transparência que não tem existido até aqui. E vamos focar-nos nesta disponibilidade pós-eleitoral do PAN. Se acontecer uma situação semelhante à da Madeira, o PAN dará a mão ao PSD? O PAN dará a mão ao seu eleitorado e àquilo que é o compromisso com os portugueses. Mas os portugueses precisam também de perceber nesta fase quais são as geometrias eleitorais. Portanto, precisam de saber qual é a disponibilidade dos partidos. Eu acho que olhando para aquilo que são as causas do PAN e as propostas que temos conseguido fazer aprovar na Assembleia da República, é fácil perceber que o PAN é um partido que assume a sua responsabilidade enquanto um partido que tem a consciência de que é preciso não só dar resposta às preocupações das pessoas, seja a nível do Orçamento de Estado ou a nível da estabilidade governativa, e que não podemos ter incertezas ou instabilidade política. E para ser concreta, como é taxativamente a traçar linhas vermelhas, quanto às opções que podem estar em cima da mesa, é uma hipótese dar a mão ao PSD? Dar a mão também à Iniciativa Liberal? Nós, a este tempo, seria precipitado estar a dizer, a fazer qualquer tipo de futurologia. Nós não conhecemos os programas eleitorais, não sabemos aquilo ao que vem em cada uma das forças políticas. Certo. Aliás, olhamos para as propostas do Orçamento de Estado e há algumas propostas com as quais nós discordamos, inclusivamente o próprio PSD tem propostas relativamente aos migrantes, nas quais nós não nos revemos e que se aproximam até... Quais seriam então as condições do PAN? Desde logo, o PAN deixará bem claro que tem que ter há uma agenda humanista e de respeito pelos direitos humanos, seja ao nível da habitação, do combate, por exemplo, àquilo que possa ser fenómenos de violência, nomeadamente a violência doméstica. A proteção animal tem que ser um garante. Garantirmos também que a proteção ambiental e que não temos uma ordem para abater, como temos tido até aqui, de norte a sul do país, o arvoredo, revendo toda esta legislação, desde o simplex ambiental a também a própria lei de bases do clima, ser implementada. Portanto, tem que haver um forte compromisso também com o reforço da transparência. E tudo isso são linhas que só após o contexto eleitoral... Eu, por acaso, até discordo um bocado daquilo que vocês estão a dizer. Eu até acho que ela está a reforçar bastante aquilo que são os ideais do PAN nesta entrevista. Claro que eles ainda não têm o programa eleitoral definido, mas até acho que está a garantir muita coisa já. Ser desenhadas, poderão ser discutidas e que a este tempo ainda estamos bem distantes. E conhecendo depois esses programas eles, por acaso, se há alguma coisa que não se pode apontar ao PAN é que não têm definido bem as suas posições nos últimos anos. Por acaso, nas últimas legislativas, eu acho que eles definiram bastante bem aquilo que faziam. Está disponível para uma solução governativa ou para acordos de incidência parlamentar? Eu acho que só o tempo e o resultado eleitoral o ditará. Nós não sabemos qual será a aritmética parlamentar, portanto não sabemos até do nosso lado qual o resultado e a confiança que os portugueses nos irão dar em termos numéricos, em termos de grupo parlamentar. Queremos muito voltar a recuperar para darmos mais força às causas que representamos, porque se de facto temos conseguido até aqui... Inteligente também não cantar de galo antes da altura dos sinos tocarem, não é? Melhores resultados têm tido do ponto de vista legislativo. Aí a Jeffer, pera lá, temos trabalhado muito em prol dos portugueses e das nossas causas. É evidente que com mais força e mais pressão conseguiremos levar ainda mais longe. Fazer a oposição da terra queimada não faz parte daquilo que é o ideário do PAN. As pessoas neste momento querem respostas, querem soluções e contam com o PAN no próximo dia 10 de março para dizer presente. Agora teremos que, evidentemente, esperar pelos resultados para perceber qual a análise daqui vamos fazer. Mas depois dos resultados há essa abertura e essa disponibilidade, como disse há pouco, tanto à direita como à esquerda. Nós não nos podemos esquecer que ainda nem sequer temos resultados, por exemplo, eleitorais de todas as forças políticas à própria esquerda. E, portanto, neste momento, todos os processos e todos os cenários ainda não são fechados. E todos esses cenários, o PAN coloca-os em cima da mesa. O PAN coloca em cima da mesa, dar respostas aos portugueses e apresentar-se como uma alternativa. Essa é a nossa grande preocupação, para que os portugueses saibam que a política costumeira e aquilo que tem sido até agora as forças bloqueadoras... Isso provavelmente vai acontecer, Oase. Por exemplo, a regulamentação do lobbying não passou porque PS e PSD rejeitaram a proposta do PAN. Porque senão nós já poderíamos ter mais transparência nesta matéria. Inês, muito rapidamente para concluir que o nosso tempo está a esgotar-se, até às legislativas, ou seja, nos próximos 4 meses, o PAN conseguirá reestruturar-se e sarar todas as feridas? O PAN já está reestruturado. Nós tivemos um congresso, nós temos estado a trabalhar, tivemos aliás um resultado na Madeira que mostrou de facto de forma expressiva aquilo que foi a recuperação de um lugar onde já tínhamos tido representação parlamentar. Mas houve também críticas, houve também oposição, houve também uma desfiliação de um porta-voz
regional? Faz parte da democracia. Ele não se desfiliou, o porta-voz regional não se desfiliou, portanto, faz parte da democracia e é sinal Mas positivo. deixou muitas críticas. As críticas fazem parte da democracia de qualquer partido internamente. Portanto, a união está garantida. A união está garantida e esta direção conta com todos aqueles que construtivamente queiram contribuir para dar mais força ao PAN, por Portugal, as causas que representamos, nomeadamente a causa ambiental, proteção animal e, acima de tudo, os direitos humanos, porque vivemos tempos muito difíceis e muito complexos, não só internamente, mas também internacionalmente, com estes dois contextos de guerra e com a sucessiva... Olha, onde é que tu viste o Chega a apoiar Israel? Por acaso dessa eu não sabia. A violação de direitos humanos que temos lá fora, até com os direitos das mulheres e até mesmo os direitos LGBTI, e aquilo que nós não queremos ver em Portugal é retroceder estes direitos, vendo ascender ao poder, por exemplo, forças populistas antidemocráticas que ponham esses direitos em causa. Inês Sousa Real, boa noite e obrigada pela sua presença nesta edição. É um bocado, é assim, sim, claro, então achas que ela está a falar de quem? Como é lógico, quem é que passa a vida a conduzir medidas que põem isso em causa? Como é lógico. Pronto, olha pá, foi uma entrevista, eu por acaso acho genuinamente que a Inês Sousa Real muitas vezes tem um discurso bastante coerente e bastante alinhado com aquilo que são os ideais do partido. Vamos ver agora nas próximas legislativas.